Bom, bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que vamos iniciar este evento da EMAG, tendo por tema principal liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e Estado de Direito. Esse é um tema, esse evento é comemorativo pelas novas instalações da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. E o tema deste evento é um tema, como dizia, da máxima importância, não só para os dias atuais, ou em razão dos dias atuais, mas é um tema sempre importante, sempre foi e sempre será. Mas neste momento em que vivemos dias agitados aqui no nosso país, ele se tornou de uma grandeza, de uma importância maior. E então já era um evento que nós, da diretoria da escola, queríamos fazer há algum tempo e melhor ocasião não havia do que em função da inauguração das novas instalações da escola. Então, este evento ele se inicia hoje e vai até o final desta semana, discutindo em cada dia pontos específicos desse tema maior, que é o da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do Estado de Direito. E nada melhor para começar o evento do que com uma conferência de uma pessoa que viveu e vivencia este tema sempre na sua atividade acadêmica e profissional, que é o ministro Carlos Aires Brito. Eu vou fazer a quem agradeço por ter aceitado este convite da escola para que está, infelizmente, por razões de força maior, ele não pôde estar aqui em São Paulo presente hoje, mas fez questão de participar e podendo utilizar essa tecnologia, que também estamos inaugurando aqui novos equipamentos, programa da escola, que é a da videoconferência. Antes de fazer a apresentação do ministro Aires Brito, eu só gostaria de registrar a minha gratidão à presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora federal Marisa Santos, pelo convite que me fez no início da sua gestão para integrar, dirigir a escola de magistrados. Quero também mencionar um agradecimento aos meus colegas de diretoria, o desembargador federal José Carlos Francisco, a desembargadora federal Leila Paiva, que tem me auxiliado muito nessa difícil tarefa de dirigir a escola. Mas ela é tão difícil quanto prazerosa. É um prazer imenso poder trazer à discussão temas importantes para a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados, mas, mais do que isso, temas que são importantes, fundamentais para a nossa sociedade. E, por isso, sempre gosto de lembrar que o ambiente da escola é um ambiente acadêmico, onde a liberdade é a essência, a liberdade de pensar, a liberdade de discutir sem receios, sem limites. E isso, portanto, tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu quero, então, agora fazer a apresentação do ministro do Aires Brito, com quem eu tive o prazer de conviver quando ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal e eu era presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Um ministro Aires Brito, uma pessoa... os adjetivos são poucos, mas uma pessoa que eu destacaria a sua leveza de ser, a sua maneira de se manifestar, sempre gentil, sempre tranquilo. Enfim, ministro, muito obrigado. Eu quero, então, vou fazer agora a apresentação. O professor Dr. Carlos Augusto Aires de Freitas Brito
é formado e pós-graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. É mestre e doutor em Direito do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em Sergipe, ele exerceu os cargos de procurador do Tribunal de Contas, consultor-geral do Estado e procurador-geral de Justiça. Como disse há pouco, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, corte máxima do nosso país, que presidiu e também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral e, como presidente do Supremo, também presidiu o Conselho Nacional de Justiça. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da Academia Internacional de Direito e Economia, da Academia Sergipana de Letras, da Academia Brasiliense de Letras e da Academia de Letras de Brasília, e como filiado correspondente da Academia de Letras da Bahia. Também é presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare e é membro consultivo do Instituto Palavra Aberta. É presidente também do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. O ministro Aires Brito, professor Aires Brito, foi sugerido fazer esta introdução, uma conferência de introdução, o Estado de Direito e as liberdades de expressão e de imprensa, destacando o papel fundamental da Constituição e da democracia como valores fundantes desses temas. Então, professor Aires Brito, eu novamente agradeço ao senhor pela disponibilidade de dialogar conosco e, embora eu também dizia há pouco, se em princípio é uma conferência, não estão previstas perguntas, mas o ministro se dispôs, caso haja tempo ao final, a responder a uma ou duas perguntas que possam surgir. Eu, ministro, agradeço mais uma vez e destaco o seu espírito democrático de debater tema da máxima importância para todos nós. Então, com estas breves palavras, eu lhe passo a palavra para a sua conferência. Ministro Aires Brito, com a palavra. Bem, bom dia. Bom dia a todos e todas que nos veem, que nos ouvem. Em especial, meus cumprimentos ao professor e magistrado federal, desembargador Nino Toldo, que muito me honra com esse convite para falar sobre os recorrentes temas da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do Estado de Direito, numa perspectiva maior da Constituição, do estudo da Constituição como lei das leis e da democracia como princípio dos princípios da Constituição mesma. Eu espero que todos que nos veem e nos ouvem, né, se sintam pessoalmente citados nos seus nomes e carinhosamente abraçados. Vejo aqui o nome de algumas pessoas: Ricardo Henrique, Adilson Rosselli, Paulo Sérgio Moisés, Noriane Caetano, enfim, todos e todas se sintam assim nominalmente citados e também, pelo modo mais afetuoso, abraçados. Conversava ainda há pouco com o professor e desembargador Nino Toldo sobre a importância da revisitação a conceitos, a categorias mentais do direito, a figuras de direito, como gênero, né, e as instituições jurídicas e institutos jurídicos como espécies. A escola que me convida, a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, pugna pelo resgate dessas noções mais categóricas, mais científicas, como condição para o bom exercício da nossa profissão jurídica nas diversas áreas do conhecimento jurídico mesmo. Essa pegada, essa vertente acadêmica, de que a escola dá conta muito bem, sempre deu, nos ensina, não é? nos adverte para a necessidade
do casamento, uma espécie, metaforicamente, de casamento por amor, entre academia e profissão. Os profissionais do direito têm muito a aportar em conhecimentos, em práticas, para a academia. A academia tem muito a aportar em teorias mais refinadas, em conceitos mais elaborados para as diversas profissões jurídicas. Um feedback, uma relação de feedback, de unha e carne, de olho e pálpebra, né? Enfim, de retroalimentação. Eu sempre que posso, falo dessa necessidade de conjunção mais harmoniosa possível do conhecimento acadêmico e da prática profissional. Por isso que me sinto, professor Nino Toldo e desembargador, muito à vontade nesse ambiente aqui, embora online, não é, de conversa, como se fosse uma conversa mesmo ao pé do ouvido, um diálogo e não um monólogo, com quem me ouve, com quem me vê. Aliás, Sócrates dizia isso, né? Pelo método maiêutico de lidar com seus ouvintes, ele dizia que é importante adotar sempre uma postura de quem conversa e não de quem monologa, porque numa sala de aula, ele dizia, aparentemente o professor monologa. Porém, como estão todos ali naquele ambiente, imbuídos do mesmo propósito, de uma cognição mais responsável das coisas, mais consistente, mais precisa, no fundo, todos estão conversando uns com os outros. O, o tema geral da escola, nesse seminário, nesse congresso, é de liberdade de expressão, liberdade de imprensa e Estado de Direito. Apenas eu sugeri ao professor e desembargador Nino Toldo que me fosse permitido falar desses três temas conjugadamente, porém num contexto ainda maior da indissociável parelha temática da Constituição e da democracia. Por que assim? Porque, se não for assim, não se ordena bem o pensamento, não se situa bem no estudo mesmo, na cognição mesmo, desses três temas mais focadamente objeto da minha fala. E constitutivo, focadamente, os três temas constitutivos do próprio congresso, do próprio seminário que agora se inicia. É preciso sempre lembrar isso, né? Tudo começa, para nós da área jurídica, com a Constituição, para nós profissionais do direito, para nós que integramos ou a magistratura ou as chamadas profissões constitutivas das chamadas funções essenciais à jurisdição, funções essenciais à justiça, título 5º da Constituição, ou capítulo 5º da Constituição, no âmbito da separação dos poderes, constitutivos os membros, né, os agentes dessas funções essenciais à justiça, de membros do Ministério Público, membros da advocacia pública, membros da advocacia privada, membros da Defensoria Geral, e, finalmente, afunilando tudo para a magistratura. Porque, na Constituição, o próprio Estado brasileiro, ele reproduz na sua anatomia e na sua fisiologia também, na sua dinâmica, a configuração de um rio. Todo rio é formado de nascente, de corrente e de foz ou embocadura. Claro, né? Não estou dizendo o óbvio, estou dizendo o óbvio. O Estado também é constitutivo de nascente, de corrente e de foz, tanto anatômica quanto funcionalmente. A nascente é o poder legislativo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz a nossa Constituição, enfaticamente, no artigo 5º, inciso 2º. Em sequência, imediata sequência, sem provocação de quem quer que seja, para atuar, vem o Poder Executivo. Há uma ordem lógica e cronológica, não é? Ali no artigo 2º.
Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. O poder executivo é chamado de executivo. Bom lembrar isso, né? Porque ele gravita na órbita da execução das leis, a partir da lei maior também, que é a Constituição. Ele expede decretos e regulamentos, notadamente, para a fiel execução das leis. Edita medidas provisórias com força de lei, sanciona projetos de lei, veta projetos de lei, promulga e publica já a lei ou as leis devidamente formadas. Portanto, o poder executivo é chamado de executivo por girar, gravitar na órbita da execução das leis. Mas é preciso que haja um poder estatal tão independente quanto os outros, politicamente independente, tão de existência necessária quanto os outros dois poderes, para dizer se o poder legislativo legislou nos moldes da Constituição, de acordo com a Constituição, que é a lei das leis, e se o poder executivo gravitou mesmo na órbita da execução das leis. Esse poder só pode ser funcionalmente posterior aos outros dois. E, logicamente, configurativamente, no plano lógico, só pode ser exterior aos outros dois. E também só pode ser, num plano lógico, superior aos outros dois, não em hierarquia, mas no sentido de que suas decisões vinculam os outros dois poderes quando há o chamado trânsito em julgado. Notadamente, pela consideração de que o respeito às decisões com trânsito em julgado faz parte da nominata dos direitos e garantias fundamentais. Não é? Ali no artigo 5º, 35, se diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No âmbito do Supremo Tribunal mesmo, a Constituição chega a dizer de modo expresso que as decisões de mérito em ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade são vinculantes para todos os poderes e não só para todos os órgãos do próprio Poder Judiciário. Então, dá para entender que quando o Judiciário fala, os outros dois poderes têm que obedecer, desde que a decisão transite em julgado. Isso tudo está na Constituição, não é? Essa configuração do Estado, a imagem e semelhança de um rio, nascente, corrente e foz, é uma configuração própria de todo Estado democrático, de todo Estado civilizado, juridicamente. E a Constituição, de que parto para fazer essa minha conferência, não por acaso é chamada de Constituição, volto a dizer, porque ela constitui a identidade jurídica do país. Ela é chamada de Constituição por plasmar a estrutura identitária jurídica do nosso país, compor a identidade jurídica do nosso país, fundar a identidade jurídica do nosso país. É por isso que é chamada de Constituição. E o faz um plano de supremacia. É a lei das leis, é a lei fundamental, é a Magna Carta dos direitos e garantias, notadamente individuais. Mas essa Constituição não é elaborada pelo Estado. O Estado se reúne legislativamente em Congresso Nacional. Vou falar no plano federal, para facilitar. E quem se reúne em Assembleia Nacional Constituinte para legislar originariamente sobre tudo e sobre todos? Não é o Estado. O Estado é criatura da Constituição. E a Constituição é criatura não do Estado, porém dela, nação. Nação. Eu vou dizer da nação, mesmo reconhecendo que é um desconforto eufônico. Parece o substantivo da nação. Mas é uma armadilha semântica inescapável, né? É como situação jurídica cativa, mas não há como deixar de dizer situação jurídica ativa. São armadilhas semânticas, armadilhas eufônicas do nosso vocabulário.
a nação se reúne em Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma Constituição novinha em folha, estalando de nova. Uma Constituição originária, Constituição da identidade jurídica do nosso país. Por isso que é a única lei que não tem número. A lei maior não tem número. A única lei que não é elaborada pelo Estado originariamente é a Constituição. Entretanto, é a lei de todas as leis que o Estado elabora. Com essa distinção, quem elabora a Constituição originária, que é a nação, norma sem ser normado. A nação norma sem ser normada. O Estado, criatura da Constituição, tanto quanto a Constituição é criatura dela, nação, o Estado só pode normar nos termos em que já foi normado, inclusive quando é dita normas constitucionais veiculadas por emendas à Constituição mesmo. E a nação não é o Estado. O Estado é uma pessoa jurídica, criatura do direito. A nação é criadora de todo o direito a partir da Constituição. É criadora da Constituição como fonte de todo o direito. A nação elabora uma só norma, a Constituição. E não entra na Constituição como categoria normada, porque se abrirmos essa Constituição, veremos que a palavra nação no singular não se encontra aqui. Porque se a nação entrar na Constituição, passa a ser uma realidade normada. E ela tem que ficar do lado de fora da Constituição para se assumir como uma realidade exclusivamente normante, e não normante e normada ao mesmo tempo. A nação é uma realidade atemporal, intemporal. É uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Não por acaso, Rui Barbosa disse: a nação, ou a pátria como sinônimo de nação, nem sempre pátria é sinônimo de nação. Na Constituição, no artigo 142, pátria, como uma das destinações das Forças Armadas, é país, não é nação. É país geograficamente considerado, terra, mar e ar, sob os cuidados das Forças Armadas. A nação, não. As Forças Armadas não tutelam a nação, não cuidam dela, a nação. Cuidam do país no plano da integridade física dele, país geograficamente considerado, terra, mar e ar. Rui Barbosa dizia: a nação, ou a pátria, é a família amplificada. Por que a família amplificada? Não é, desembargador Nino Toldo? Por que a família amplificada? Porque a família é essa linha imaginária entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade de determinadas pessoas. Na família do professor Nino Toldo, há uma ancestralidade, uma coetaneidade e uma posteridade. Pela idade dele, naturalmente, ele já tem filhos. Não sei se tem netos, eu mesmo tenho netos. A nação é assim, é uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Portanto, um elo inextrincável, indissociável de ancestralidade, coetaneidade e posteridade. Exterior ao Estado e superior ao Estado, juridicamente. Elabora a lei das leis. Por que chamada de lei das leis? Porque é a lei de todas as leis que o Estado faz. E, no entanto, é a única lei que, na sua redação originária, o Estado não faz. É preciso entender bem isso no ponto de partida da cognição mais elaborada, mais científica do direito com que trabalhamos, o direito que corresponde à nossa vocação, que para todos nós o direito é um meio de vida e uma razão de viver simultaneamente, porque corresponde à nossa vocação. Nessa Constituição elaborada por ela, nação, Constituição na sua redação originária,
há um princípio superior a todos os outros princípios e a todas as outras regras da Constituição. Por que princípios e regras? Porque nós sabemos que, com o pós-positivismo, norma passou a ser gênero. Norma jurídica é gênero, cujas espécies são os princípios e as regras. Os princípios veiculam ideais de vida civilizada e as regras aportam condutas, competências, providências para a serviço da maior eficácia dos princípios. As regras estão a serviço dos princípios. Claro que há princípios que se dividem em princípios complementares ou subprincípios. Determinados princípios estão a serviço de outros princípios maiores. Mas o que interessa dizer é que essa nossa Constituição tem a seguinte característica: ela é ricamente, copiosamente principiológica e é materialmente expandida pelas suas regras como nenhuma outra Constituição brasileira. Basta lembrar que ela nasceu com 245 artigos, acho que sim, mais ou menos isso, na parte permanente, e 70 artigos na parte transitória. E claro que cada artigo, de ordinário, desdobrado em parágrafos, como característica central também, em parágrafos, em incisos, em alíneas, em números, né, números arábicos, sabido que os incisos são números romanos. Então, uma Constituição, assim, ricamente principiológica e materialmente expandida como nenhuma outra, ela tem resposta para todo e qualquer problema intrinsecamente relevante. Todo e qualquer tema da vida brasileira em sociedade, vida em sociedade, intrinsecamente relevante por dizer respeito tanto ao indivíduo quanto à coletividade, todo tema, todo assunto, toda matéria inatamente relevante tem resposta na nossa Constituição, resposta normativa. E tem resposta de qualidade, porque a nossa Constituição é muito qualificada, humanisticamente, democraticamente, civilizatoriamente. É uma Constituição que, de tão qualificada, nos torna a todos e todas um povo juridicamente primeiro-mundista. Nós somos um povo juridicamente primeiro-mundista e parece que não sabemos disso. Graças a essa Constituição, que tem lá fora do país a melhor imagem possível, essa nossa Constituição, é paradigma. E nela, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cabeça do artigo 1º, ela tem fundamentos, ela se constitui, a nossa República Federativa, em Estado democrático de direito, e tem como fundamentos 5 princípios e como objetivos 4 princípios. A partir desses princípios é que tudo mais se desenvolve na Constituição, tudo entrelaçadamente. Nela, numa interpretação sistêmica ou holística, tudo é um. Como é fundamental, como é necessário conhecer de cor e salteado essa Constituição. As categorias jurídicas, as categorias mentais, as figuras de direito. Eu estava dizendo, né, que norma é gênero, cujas espécies são os princípios e as regras. Esses princípios e regras veiculam matérias que ora são instituições jurídicas, que ora são institutos jurídicos, ou figuras de direito. As figuras de direito se bipartem em instituições jurídicas, como o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, e institutos jurídicos, mandado de segurança, por exemplo, habeas corpus, mandado de injunção, são institutos jurídicos. Como essa Constituição nos permite um estudo sobre ela, eminentemente acadêmico, numa perspectiva preliminar à academia, e numa subsequente perspectiva prática, operacional ou profissional, já no exercício das diversas profissões do direito.
todas constitutivas de um sistema de justiça encimado, né, pelo Poder Judiciário, porque tudo afunila para o Poder Judiciário. O Judiciário é a embocadura, é a chave de abóbada do sistema jurídico. E como é uma Constituição ricamente principiológica, é preciso entender o seguinte: os princípios da Constituição, do título 1º, de que falei, no artigo 1º, incisos de 1 a 5º, 1º a 5º, e no artigo 3º, incisos de 1, ou do inciso 1º ao inciso 4º, nós temos os princípios fundantes da identidade jurídica do país. Todos como conteúdos de um princípio continente. Esses princípios que são fundamentos, inciso 1º a inciso 5º do artigo 1º. E esses princípios que são objetivos fundamentais, inciso 1º a inciso 4º do artigo 3º. Todos eles são princípios conteúdos de um princípio continente, substantivamente falando. Porque quando falamos de lei mais alta, lei de maior abrangência material, lei de maior hierarquia, lei suprema, estamos falando objetivamente. Mas substantivamente, estamos falando formalmente. Porém, materialmente ou substantivamente, o princípio dos princípios não é a Constituição. O princípio dos princípios, formalmente, é a Constituição. Porém, substantivamente ou materialmente, o princípio dos princípios é a democracia. Onde está dito isso, que é a democracia? Será que o professor Nino Toldo não convidou o professor Aires Brito para vir aqui fazer, não direito, falar de direito, mas falar de ideologia, de preferências partidárias? Absolutamente, né, professor? Nós estamos aqui como cientistas e profissionais do direito ao mesmo tempo. Se eu digo que a democracia é o princípio dos princípios, eu tenho que fazer a demonstração desse meu juízo, senão ele não é técnico, não é científico. Eu tenho que indicar a base normativa ou as bases normativas, a partir da Constituição, desse meu juízo. Vamos ao desafio. No preâmbulo da Constituição está dito, do modo mais didático, claro e explícito possível: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Um Estado democrático. Tudo mais é consequência. Claro que o preâmbulo diz, é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. Interessante que no preâmbulo os direitos sociais vêm antes dos individuais. Aí vem a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Mas o que interessa é que tudo é desdobramento, são conteúdos da democracia. Aí vem o artigo 1º e diz, cabeça, para confirmar o preâmbulo: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Democrático porque a nossa República Federativa, normativamente considerada, não é, foi instituída por um processo democrático, o processo constituinte. Os parlamentares constituintes, formadores da Assembleia Constituinte, foram eleitos pelo voto direto e secreto da população brasileira. Estado democrático porque tudo que diz, que se refere, que se reporta ao direito é elaborado democraticamente. Eu digo o direito legislado, é elaborado democraticamente. E deve ter por finalidade, tudo que é elaborado normativamente por um processo democrático, deve ter por finalidade
os interesses, as necessidades, as expectativas, os objetivos, os ideais do povo soberano do Brasil. O Estado, por exemplo, de que dá conta, principiologicamente, o artigo 1º, ele é um Estado democrático de direito. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Essas premissas metodológicas são ponto de largada, ponto de partida do Estado de Direito numa perspectiva da legitimidade desse nosso Estado, instrumental. Estado democrático de direito, processualmente falando. Todo o direito brasileiro é elaborado democraticamente, numa perspectiva normativa por agentes eleitos pelo voto direto, secreto, universal e periódico, para falar da linguagem do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º. Mas o nosso Estado não é só democrático de direito. Quando nós vamos para o artigo 3º da Constituição e encontramos os seguintes fundamentos, se no artigo 1º encontramos 5 fundamentos, uma espécie de estrela feérica, estrela de 5 pontas, de que dei conta há pouco, soberania, que é a popular, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. No artigo 3º, nós temos 4 pontos cardeais, 4 objetivos fundamentais, 4 destinações do nosso Estado democrático de direito. Quais são? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, número 1. Número 2, garantir o desenvolvimento nacional, ou seja, um desenvolvimento que compatibilize a riqueza do país com a riqueza do povo e com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Número 3, erradicação da pobreza e da marginalização e redução das distâncias sociais e regionais. Eu estou dizendo de cor e salteado. E número 4, o 4º inciso do artigo 3º, promover o bem de todos. Como é que se promove o bem de todos indistintamente? Promover o bem de todos, pela eliminação de todo e qualquer preconceito. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem geográfica, social, de sexo, de gênero, preferência sexual, gênero, homem, mulher, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Discriminação é uma distinção sem causa, ilícita. Distinção é uma coisa válida, discriminação não. Bem, precisa afunilar, né, professor Nino Todo, para a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e Estado Democrático de Direito. Mas eu já estou falando do Estado Democrático de Direito, dizendo o seguinte, que no artigo 1º, cabeça, com os seus 5 fundamentos, nós temos um Estado de direito, um Estado democrático de direito. Instrumentalmente falando. Mas, finalisticamente falando, temos que ir para o artigo 3º. Aí o Estado Democrático de Direito muda de nome. Não explicitamente, porém implicitamente, porém logicamente. O artigo 3º, que fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o artigo 3º veicula um Estado de direito democrático. Portanto, nós somos, pelo artigo 1º, incisos de 1 a 5, ou do 1º inciso ao 5º, nós somos um Estado democrático de direito. Porém, pelo artigo 3º, incisos 1º a 4º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nós somos um Estado de direito democrático. O direito brasileiro tem uma vertente necessariamente democrática, favorecedora do povo brasileiro. Porque democracia, já dizia Abraham Lincoln, é o governo do povo, originário do povo, eleitoralmente, do povo, pelo povo, exercido pelo povo, ou diretamente, como referendo, plebiscito, iniciativa popular, ou pelos seus representantes, pelos representantes eleitos. Para o povo.
para benefício, para favorecimento, para prestígio, para elevação do povo. Para compreender bem isso, é preciso atentar agora para o artigo 2º, viu, professor Nino Toldo, a quem eu me refiro a todo instante, que é um acadêmico e profissional que sempre me inspirou e com quem tive a honra de trabalhar. Ele presidindo a AJUF e eu estava no Supremo Tribunal. Não sei se estava na presidência do Supremo quando você estava lá, não me lembro. Bem, por que essa referência ao artigo 2º? Porque a relação, a nominata dos poderes está no artigo 2º. Legislativo, Executivo e Judiciário, segundo essa ordem lógica e cronológica. Essa ordem lógica e cronológica, Legislativo, Executivo e Judiciário, é cláusula pétrea, viu? Logicamente, é cláusula pétrea. Quando a Constituição diz, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, dentre as cláusulas pétreas, a separação dos poderes, entenda-se, a separação dos poderes do Estado, segundo a ordem lógica e cronológica do artigo 2º, de acordo com a ordem lógica e cronológica do artigo 2º, Legislativo, Executivo, Judiciário. A foz ou embocadura da anatomia e da fisiologia estatal, a foz ou embocadura radica no Poder Judiciário. Isso é uma cláusula pétrea. Não se pode, por emenda, alterar essa ordem, não. Quem fala por último, sempre, vinculativamente, é o Poder Judiciário. E o artigo 2º diz: são 3 poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas onde está o artigo 2º? Em que posição ele está? Está entre o artigo 1º e o artigo 3º, lógico. O artigo 2º está entre o artigo 1º e o artigo 3º, lógico. Porém, por que está ali no artigo 2º a nominata dos poderes? Porque os 3 poderes têm que atuar, sim, inspiradamente nos fundamentos do artigo 1º, alcançar os objetivos do artigo 3º, que são objetivos fundamentais. Na elaboração das leis, na execução das leis, na interpretação das leis, na aplicabilidade judiciária das leis, a partir da Constituição, é preciso fazer um link entre os fundamentos do artigo 1º e os objetivos fundamentais do artigo 3º. Os 3 poderes existem para isso. Inspiradamente nos fundamentos do artigo 1º, alcançar os objetivos do artigo 3º. Isso está na Constituição. É por isso que no artigo 2º ali estão os 3 poderes, fazendo o meio de campo, me permitam a coloquialidade da expressão, fazendo o meio de campo entre o artigo 1º e o artigo 3º. Isso ordena o pensamento da gente, orienta o exercício das nossas profissões jurídicas. Deixe-me ver agora o relógio. Não posso me demorar demais. Demorar demasiadamente. Bem, e eu estava dizendo que todos os fundamentos do artigo 1º, princípios que são fundamentos, e no artigo 3º, princípios constitucionais que são objetivos, todos são conteúdos de um princípio continente, o da democracia. Seja com o nome de Estado Democrático de Direito, artigo 1º, cabeça explicitamente, seja com o nome de Estado de Direito Democrático, artigo 3º, implícita ou logicamente. Tudo é conteúdo do princípio da democracia, tudo. E atentem bem para isso, por favor. Nenhum conteúdo pode explodir o continente. Se um princípio conteúdo explodir o princípio continente da democracia, vão todos juntos para os mesmos 7 palmos de chão. E a democracia não pode ter vocação para os seus próprios funerais. Não pode dispor sobre o seu próprio fim. A democracia tem que permanecer como o princípio dos princípios. Por isso que ela tem o dever, a força, a autoridade de desarmar quem se arma para abatê-la. É próprio da democracia, como princípio dos princípios, desarmar
quem se arma para abatê-la. Podemos até fazer uma comparação. Na Constituição, no plano individual, a norma das normas, então, vamos dizer, o bem de personalidade, o bem jurídico maior, vamos falar assim, o bem jurídico maior é a vida do indivíduo mesmo. Daí a legítima defesa. Em defesa de sua própria vida, o indivíduo pode fazer justiça pelas próprias mãos, se estiver sob iminente perigo de vida, sob risco de morte iminente. Está a um passo de morrer por agressão de um terceiro. E esse direito à legítima defesa individual é tão prezado pela Constituição que pode ser também em legítima defesa de um terceiro, cuja vida estiver sob risco iminente. Então, o bem jurídico maior para a Constituição, no plano individual, é a vida em sentido biopsíquico, vegetativo, a vida da pessoa natural, a vida em carne e osso, a autorizar o uso da legítima defesa. É o bem jurídico maior, a vida de cada um de nós, cada um como pessoa natural. E qual é o bem coletivo maior para a Constituição? O bem individual maior é a própria vida, em sentido biopsíquico. E, coletivamente falando, qual é o bem jurídico maior para a Constituição? A democracia, que é o princípio dos princípios, o princípio continente de que todos os outros são conteúdos. Existiria essa categoria jurídica da legítima defesa da democracia? Sim. A democracia só pode ser concebida constitucionalmente, normativamente, portanto, como autorizada ao uso, até imperiosamente, da legítima defesa. Porque se a democracia for varrida do mapa, tudo mais se desmilingue, tudo mais se desmoroa, tudo mais vai, outra coloquialidade a que vou me permitir, tudo mais vai para o brejo. Então, a democracia há que se defender, tanto quanto o indivíduo há que se defender para continuar existindo. Daí porque falei, a democracia tem sim, como dever mesmo, como algo íncito, inerente a ela, tem a força de desarmar quem se arma para abatê-la. Como Nino Toldo tem a força, a autoridade, a legitimidade de se armar para se defender de quem se arma para abatê-lo. E no uso da legítima defesa individual, qualquer arma é válida. Um pedaço de uma faca, uma cadeira, uma garrafa, o que for, um revólver, para uso da legítima defesa, tudo é válido. Agora, claro que a democracia há de observar um devido processo legal, mas não um devido processo legal naquele sentido tradicional, clássico, de primeiro bater as portas, conceder, por exemplo, o contraditório e a ampla defesa, no momento mesmo em que está sendo objeto de um ataque. Não, isso... Aí o devido processo legal ortodoxo, milimétrico, só se virá para uma coisa: consumar o crime de assassinato da democracia. E agora eu vou fazer uma comparação que talvez me faça entender melhor. Uma comparação que aclare um pouquinho o meu juízo. O que é a liberdade de expressão? É um direito fundamental. Faz parte do título número 2 da Constituição, título 2º, dos direitos e garantias fundamentais. Por que o título 2º da Constituição se chama dos direitos e garantias fundamentais? Se o título 1º se chama dos princípios fundamentais, já sabemos por quê. Porque eles fundam, plasmam, compõem a identidade jurídica do país. E por que o título 2º usou do mesmo adjetivo fundamentais no plural? Dos direitos e garantias fundamentais. Porque são direitos e garantias que fundam, plasmam, compõem a personalidade jurídica de cada um de nós.
de toda pessoa, individual e coletiva privada. Sem esses direitos e garantias fundamentais, a personalidade jurídica se esvai, se esboroa, é varrida do mapa, se desmilingue. Ricardo Henrique Caniza, a pronúncia é essa, Canitza, está me vendo aqui, e eu também estou vendo. Se Ricardo se privar dos direitos e garantias fundamentais, ele deixa de ser indivíduo, ele deixa de ser pessoa, se torna um subindivíduo, uma subpessoa. Não existe um indivíduo de um lado e esses direitos e garantias fundamentais do outro. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, ao bem-estar. Não, tudo é um holisticamente, tudo é um, imbricadamente. Quando a Constituição diz assim, artigo 5º, cabeça, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida em sentido biológico. Mas acrescenta liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O que quis a Constituição dizer? Vida, sim, em carne e osso, porém, em condições de liberdade. Vida, sim, em carne e osso, porém, em condições de igualdade. Vida, sim, em carne e osso, porém, em condições de segurança. Vida, sim, em carne e osso, porém, em condições de propriedade. Porque somente assim se alcança o patamar da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Sem os direitos e garantias fundamentais, não há personalidade humana, não há o ser humano no plano da dignidade intrínseca, inerente a ele, como direito dele. Por isso é que são direitos e garantias fundamentais. No rol desses direitos e garantias fundamentais figura a liberdade de expressão, com 4 conteúdos: o conteúdo científico, o conteúdo intelectual, o conteúdo artístico e o comunicacional genérico. Salvo engano, é no artigo 5º, inciso de número 9. Esse direito é absoluto, eu diria, desde que não estejamos em estado de sítio, porque ali, a partir do artigo 137 da Constituição, sobre estado de sítio, a Constituição estabelece algumas restrições tanto a alguns direitos, incluindo nas restrições a liberdade de expressão e a própria liberdade de imprensa. Mas fora do estado de sítio, a liberdade de expressão é absoluta. Claro que os senhores e senhoras vão dizer, mas há direitos absolutos? Eu respondo sim. O direito de não ser torturado, não receber tratamento cruel, de não sofrer uma pena de banimento, sendo brasileiro nato, sendo qualquer pena de banimento não existe contra nenhuma pessoa natural. Pena de prisão perpétua, tudo é direito absoluto. Porém, direito absoluto, e vem a segunda consideração. Direito absoluto nos marcos da democracia, que é o princípio continente, que é o invólucro de tudo. Nova metáfora, eu sou poeta, como todo mundo sabe, e é impossível para o poeta falar sem metáforas. O raciocínio dele já vem metaforicamente. Se faz uso da liberdade de expressão para cortar os pulsos da democracia, para atentar mortalmente contra a democracia, o que vai acontecer? A democracia vai morrer por assassinato. E a liberdade de expressão vai morrer por suicídio. Porque só há liberdade de expressão numa democracia. A democracia é a condição de possibilidade lógica da liberdade de expressão. Diga-se o mesmo da liberdade de imprensa. Onde é que está a liberdade de imprensa? A partir do artigo 220 da Constituição. Vamos para lá. Liberdade chamada
de liberdade de informação jornalística, sinônimo de liberdade de imprensa. A Constituição, sempre por modo até didático, diz as coisas, nos orgulhando dela cada vez mais. Se bem conhecida, essa Constituição nos torna um povo até feliz no plano factual. O nosso desafio é sair da melhor normatividade constitucional para a melhor experiência de vida. Nós já temos meio caminho andado, a melhor normatividade. Precisamos da outra metade do caminho, a melhor experiência de vida. Olha, no capítulo 5º da Comunicação Social, título 8º, sobre a ordem social genérica, diz a Constituição, a manifestação do pensamento. Olha o detalhismo da Constituição para não deixar nada do lado de fora, viu? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, com aqueles 4 conteúdos do artigo 5º, 9º, e a informação. Olha a linguagem virtuosamente radical. Sob qualquer forma, processo o veículo. Sob qualquer forma, processo o veículo. Não deixou nada do lado de fora. Não sofrerão qualquer restrição. Qualquer restrição. É um direito absoluto. Claro, de fora a parte, o Estado decide. E não pode atentar contra a democracia. Observado o disposto nesta Constituição. Não é na lei, não. É só na Constituição. Outra metáfora. A Constituição matou a matéria no peito. Ninguém tasca. Observado o disposto nesta Constituição, exclusivamente, não é na lei, não, que é infraconstitucional. Como se fosse pouco, parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. O que é pleno? Cheio, compacto, íntegro, completo, sem relativização. É plena liberdade de imprensa, como é plena liberdade de expressão. Porém, nos marcos da democracia. Porque sem democracia não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa. Volto a dizer, se se usa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da inviolabilidade parlamentar, a Constituição diz que o parlamentar é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Sim, caso Daniel Silveira, sim. Porém, nos marcos da democracia, sob as coordenadas normativas constitucionais da democracia. Porque sem democracia não há eleição parlamentar. Os parlamentares não são eleitos pelo voto direto, secreto, universal e periódico. Com a garantia da fidedignidade da urna eletrônica. Às vezes eu digo, numa aparente brincadeira, mas eu falo sério, que há pelo menos 3 coisas de que o Brasil pode se orgulhar. A Bossa Nova, Pelé e a urna eletrônica. Então, a inviolabilidade parlamentar pressupõe uma democracia, porque a inviolabilidade é do parlamentar. O parlamentar é eleito numa democracia. Sem democracia não existe. O parlamentar é eleito pelo voto direto, secreto, universal e periódico, para, a partir daí, desfrutar da inviolabilidade. Eu vou me permitir dizer que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido colocados na berlinda, né, muito em foco ultimamente, a meu juízo tem acertado quase que invariavelmente nas suas decisões. Se há algum reparo a fazer, talvez no plano da fundamentação, que poderia ir além, poderia ser mais didática, mas é pela pressa com que tem que tem que trabalhar hoje o Poder Judiciário e com que tem que trabalhar cada um dos ministros judiciários e desembargadores e juízes, não é isso, professor Nino Toldo? A fundamentação nem sempre vem de modo exauriente. Parece que os magistrados não têm mais aquela preocupação de exaurir, se dão por satisfeitos com fundamentação o bastante, mas não transbordante. Eu iria para o transbordamento até no plano didático. Porque se o Poder Judiciário não deve jamais cortejar a opinião pública,
o cortejamento da opinião pública é nova metáfora, jogar para a plateia, e, portanto, é populismo, o judiciário tem o dever, sim, de dar satisfações à opinião pública. Não confundir cortejar a opinião pública com dar satisfações à opinião pública. E dar satisfações à opinião pública é, sobretudo, observar o devido processo legal e elaborar decisões claras, didáticas, palatáveis pelo grande público, fundamentadas de modo a fugir um pouquinho do jargão forense até, para alcançar um público maior. Porque, senão, as questões, os litígios, as controvérsias levadas ao Poder Judiciário, senão não se resolve no plano factual, no plano da vida vivida. Se resolve no plano formal dos autos do processo. Mas os autos do processo são vida pensada. E é preciso conciliar a vida pensada com vida vivida. Então, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Eu me permiti fazer esse trocadilho quando estava julgando a ação penal 470, salvo engano. Não, quando estava julgando liberdade de expressão, liberdade de imprensa, aquele ladinho. Bem, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. É absoluta. A liberdade de imprensa é plena, é absoluta. A inviolabilidade parlamentar é absoluta. Porém, tudo isso, liberdade de pensamento, liberdade de informação, tudo isso nos marcos da democracia. Porque a democracia, materialmente, substantivamente, é o princípio dos princípios da Constituição. Do princípio maior formal, que é a Constituição, para o princípio maior, de maior abrangência material, de mais elevada estatura sistêmica, que é a democracia. Então, Nino, eu encerro por aqui, professor Nino Toldo, desembargador eminente, a minha fala, esperando haver, de alguma forma, correspondido à expectativa dos senhores. Eu sou um constitucionalista e, por isso, tive que revisitar a Constituição assim por um modo um pouco mais abrangente, não é? O meu pensamento é eminentemente sistêmico, porque sem esse entrelace de dispositivos, não se tem o desentranhamento, não é, de cada norma constitucional mesma, tanto do significado quanto do sentido de cada texto normativo. Eu termino agora para valer dizendo o seguinte: quando eu era muito jovem, mas já formado em Direito, eu li Fernando Pessoa. Eu sempre fui poeta, e Fernando Pessoa, num trocadilho bem posto, e com humildade, dizia o seguinte, como efetivamente disse: o universo não é uma ideia minha. O universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Quando eu li aquilo, eu disse para mim: eureka! A norma não é uma ideia minha. Ou o texto normativo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do conteúdo do texto normativo é que é uma ideia minha. Eu disse para mim mesmo. Então, eu não posso fazer voluntaristicamente, autoritariamente, pousudamente, eu não posso fazer da minha vontade subjetiva a vontade objetiva do texto que eu estiver interpretando. Eu tenho que me salvar de mim mesmo. Rédea curta comigo. Eu tenho que ser reverente ao texto normativo. Claro que não só o texto isoladamente tomado, como panoramicamente, contextualmente, sistemicamente considerado. Foi o que eu tentei fazer nesta manhã de hoje, e me despeço com os mais sinceros, profundos agradecimentos. Ministro, professor Aires Brito, nós é que temos que agradecê-lo por essa magnífica exposição, essa magnífica conferência. Eu aqui fui fazendo algumas anotações. Nós tivemos aqui uma aula de democracia. Eu comentava com
ministro em outra oportunidade, e antes de ingressar na sala virtual, sobre a necessidade de revisitarmos conceitos fundamentais, para que se possa pensar, porque eu tenho visto ao longo do tempo e da minha vivência profissional que as pessoas têm deixado de pensar, ou em função dos seus afazeres, dessa quantidade enorme de processos que nós temos no Poder Judiciário, nós acabamos nos tornando repetitivos para poder fazer frente a isso, sem pensar sobre aquilo que estamos fazendo. Eu fico feliz, professor Aires Brito, porque eu tinha imaginado este seminário para tratar desses aspectos fundamentais para todos, neste particular período da nossa vida como nação, mas acho que superou. Eu até me permito dizer que a ideia era comemorar as novas instalações da EMAG, e estamos cumprindo esse objetivo específico, mas eu diria mais que esta sua fala, esta sua conferência, ela integra algo que é mais abrangente. São os 35 anos da nossa Constituição que vamos completar agora em outubro. E fica, Zé Carlos, vamos estender a razão deste seminário para isso também. Porque a reverência à Constituição precisa ser feita diuturnamente. E essa revisitação que o ministro fez, e ele disse muito bem, ele é um poeta, e nada como um poeta para fazer ter essas visões metafóricas, que dão a leveza a um tema de tamanha profundidade e tamanha importância, que eu, ministro, vou ousar também valer-me de uma metáfora, talvez não tão boa, mas é o que me ocorreu durante a sua fala, que ao passar pelo artigo 1º e pelo artigo 3º da Constituição, e tendo a ponte do artigo 2º e ingressando no artigo 5º, e depois passando pelo 220, eu diria, nesses 3 primeiros, me veio a seguinte imagem: a de um prédio japonês, do edifício japonês. Por quê? Porque lá, pela natureza desfavorável das ilhas nipônicas, ficam sujeitos a muitos terremotos. Então, os edifícios precisam ter uma fundação forte e com um certo amortecedor para suportar os abalos sísmicos. Então, eu vejo, me veio essa imagem. E onde está o amortecedor que segura o prédio nesses abalos sísmicos, ministro Aires Brito? No artigo 102 da nossa Constituição, quando lá diz que compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Isso. Isso é de fundamental importância, tudo isso, Excelente. porque nós estamos passando por períodos de questionamento, e o Supremo Tribunal, o Poder Judiciário como um todo, mas o Supremo Tribunal Federal em particular, tem sido levado ao limite. E no limite, algumas medidas heterodoxas até são necessárias para que esse abalo sísmico institucional que nós temos vivido possa ser ultrapassado sem danos, ou sem maiores danos, para aquilo que é fundamental para nós, que é a democracia, como o senhor lembrou. Então, para mim, particularmente, uma alegria muito grande ouvi-lo e ter essa revisitação de fundamentos, e de uma forma tão leve,
que, repito, só um poeta tem o dom de fazer. Então, eu quero agradecer muito, mais uma vez, isto, e como, ministro Aires Brito, o senhor permitiu a oportunidade de alguma pergunta, de manifestação, eu, além de expressar esse meu sentimento, mais do que pensamento agora, eu indago do meu colega, amigo, José Carlos Francisco, se gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta ao professor Aires Brito, depois dessa maravilhosa aula para todos nós, e que tenho certeza que todos vão aqui sair fazendo importantes reflexões sobre o tema que foi exposto. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço o privilégio que o Dr. Nino me concede ao permitir que eu faça uma de tantas perguntas que eu teria, né, a fazer para o ministro. Ministro, excelente sua palestra, sempre muito rica. Eu tenho tido ao longo da vida a graça divina de poder lê-lo e ouvi-lo, né? E na sua exposição eu me recordo de um dos seus livros, A Teoria da Constituição, que aponta a dupla, né? Na verdade, a tripla centralidade do sistema, Constituição, princípios e democracia. Então, é sempre muito rico e oportuno ouvir as suas ideias a esse respeito. Mas, sabendo que a compreensão do presente depende de uma profunda, né, compreensão do passado, e para que possamos nos servir da sua vasta cultura para nos posicionarmos de uma maneira minimamente aceitável em relação ao futuro, eu queria, ministro, fazer uma pergunta muito objetiva para o senhor, baseado, inclusive, em uma matéria que li hoje na Folha de São Paulo, né? Parece que, na França, começa uma discussão em relação à responsabilidade de redes sociais, eu não sei qual exatamente que está sendo acusada, Twitter, Facebook, etc., mas um dos atentados, né, que foi conhecido como atentado Bataclan, no qual uma jovem foi morta, né, dentro de um atentado terrorista. A leitura da matéria sugere a ideia da acusação baseada na responsabilidade dessas redes sociais, porque os seus algoritmos estimulam a criação de bolhas, naturalmente a bolha estimula o ódio estimula a agressão, né? Eu sei que, enfim, né, pessoas como eu estão bastante desorientadas na saída da leitura que nós temos de uma democracia offline para uma democracia online, é tudo muito diferente. Então, ministro, se o senhor puder nos brindar com a sua cultura, como o senhor vê a responsabilidade dessas redes sociais por enfim, sob o argumento de que elas estimulariam, pelas bolhas, pelos algoritmos, etc., essa linha de agressão. Mais uma vez, eu agradeço muito o privilégio que o doutor Nino me concede e, sobretudo, a pergunta que faço à sua excelência. Professor, muito obrigado, José Carlos Francisco. É uma honra esse diálogo mais direto com o senhor e estendendo para o público inteiro que nos ouve e vê. O tema é recorrente, mais recorrente impossível, mais atual, mais momentoso e mais importante impossível. Eu não tenho resposta pronta, mas eu sigo refletindo, meditando sobre esse tema. A partir da sua matriz constitucional. Curioso, né? A Constituição, quando elaborada, o professor Nino Toldo lembrou bem, são quase 35 anos, ela não falou de internet, mas falou de informática. A informática é prevista como objeto de competência legislativa exclusiva da União. E falou de comunicação de dados. Interessante isso, no artigo 5º, inciso 12, quero crer. Comunicação de dados. Naturalmente, comunicação digital, eletrônica. Dados nesse sentido atualizado. Mas não havia internet naquela época. Havia computadores, havia comunicação
de empresas, de órgãos estatais, mas não em rede, no sentido atual, que é uma comunicação digital eletrônica que veicula imagens, veicula textos, veicula pensamentos, teses, teorias, ideias, por um modo ilimitado no tempo, porque a coisa é instantânea, no espaço, porque é de alcance planetário, subjetivo, porque alcança um número incalculável de pessoas, uma comunicação inumerável, e também por modo materialmente ilimitado, é sobre qualquer matéria. Olha, que ilimitabilidade de tempo, de espaço, de matéria, de destinatários. Que desafio não é atual. Eu não gosto da palavra problema, viu? Eu gosto de desafio, porque me instiga a palavra desafio, a pensar, a superar. Problema é uma coisa mais complicada. Me desestimula ao enfrentamento. Quando eu digo desafio, eu me sinto motivado especialmente para o enfrentamento do assunto, do tema. Falou de comunicação de dados e disse, é inviolável, disse a Constituição, o sigilo da comunicação de dados. Olha que desafio. E aquela regra nos marcos da democracia? Parece que sim. O senhor falou de ódio, viu, professor José Carlos Francisco? E é uma palavra recorrente, é um substantivo recorrente. Graça não é esse ódio. Esse ódio parece que antagoniza a sociedade, vamos falar da brasileira, a sociedade brasileira, por um modo incomum. Ele parece que é mais danoso, mais nocivo do que pensamos. Talvez ele não seja um ódio subjetivo, objeto de uma psicanálise aí. Talvez ele seja um ódio, não seja um ódio a fulano, beltrano, cicrano, nem a esse ou aquele partido, nem a esse ou aquele segmento social. Parece que esse ódio é a democracia. É uma coisa muito mais grave. Pela democracia tem de inclusiva socialmente, de proibitiva de preconceitos, de favorecedora do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, esse ódio, esse rancor, essa mágoa, essa reação violenta, tão orquestrada quanto financiada, até regiamente, é a democracia. E é o princípio dos princípios, é o princípio continente. Agora, que a democracia tem mesmo que se preservar para não ser varrida do mapa e levando tudo mais para os mesmos 7 palmos de chão. Agora, como fazer é que eu não me animo a, de logo, adiantar uma ideia, um raciocínio, um pensamento. Porém, entendo que essas empresas provedoras que possibilitam o acesso em larga escala às funcionalidades de internet, essas provedoras de aplicação de internet, elas, no mínimo, têm que ter um novo sistema de compliance para, pelos algoritmos de que o senhor fala, já saber que tipo de atentado à democracia, por exemplo, está se tramando, está se conjuminando para tomar algumas providências sem precisar mesmo do Poder Judiciário e fazer algumas exclusões de conteúdo. Mas isso vai demandar um pouco mais de tempo. Eu tenho que admitir. Eduardo Culturi, aquele jurista conhecido de todos nós da área jurídica, acho que ele faleceu em 1953, uruguaio, numa frase lapidar, disse o seguinte: o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. E parece que nós precisamos, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Eu sei que tudo é premente, tudo é urgente. Muitas vezes o judiciário tem que tomar providências a partir do Supremo, notadamente, tem que tomar providências o quanto ontem.
Não é o quanto antes, não. O quanto ontem, pela gravidade da matéria, pelo risco de certos bens jurídicos, em que certos bens jurídicos de primeiríssima linha são colocados a partir da democracia. Sua provocação é mais do que momentosa. Volto a dizer, eu não tenho resposta pronta. Mas entendo que essas empresas têm mesmo hoje o dever, têm mesmo o dever de se preparar para tomar certas providências de imediato. Veja bem, professor, não é fazendo as vezes do poder público, não é isso. Não é usando de poder de polícia. Elas são empresas totalmente privadas, não é isso. Mas elas têm que colocar nos seus contratos esse tipo de cláusula de reação instantânea contra qualquer atentado, por exemplo, à democracia. Vistosamente, indubitavelmente, incontroversiamente, atentado à democracia. E aí elas não estarão atuando mais do que, cumprindo mais do que uma cláusula contratual. Pacta sunt servanda. As partes são escravas do pacto. Então, há de haver nesses contratos com essas empresas provedoras de aplicação de internet uma cláusula contratual ou expressa ou implícita. O Poder Judiciário pode até reconhecer que existe essa cláusula implícita, já autorizando a tomada de certas providências. Bem, estou avançando algumas ideias embrionariamente concebidas por mim mesmo. Seguimos meditando, mas a sua intervenção foi a mais relevante possível. O tema é o mais atual, o mais relevante intrinsecamente da atualidade, é esse tema. O que fazer diante de uma comunicação que é tão instantânea no tempo, quanto planetária, espacialmente falando, sem limite, volto a dizer, sem limite de tempo, de espaço, de matéria e de destinatários no plano subjetivo. O que fazer? É preciso fazer alguma coisa. Também de imediato, de pronto. Me parece que há uma cláusula contratual implícita, eu adianto, habilitando essas empresas a tomar providências, não para fazer as vezes do Poder Judiciário, mas cumprir o seu dever de servir a democracia, porque só há liberdade de imprensa, liberdade de comunicação offline ou online, nos termos da democracia. O invólucro continua sendo a democracia, o princípio continente continua sendo a democracia. E parece que esse ódio todo é a democracia. É até uma provocação que faço aos senhores. É uma coisa dessubjetivada. É ideológica mesmo. A democracia está em permanente risco, porque há pessoas autoritárias, por definição, e que tendem, essas pessoas violentas, autoritárias, antidemocráticas, democraticidas, por definição, tendem a se aliar com o poder econômico, que é eminentemente elitista, nesse caso. E a parceria mais tóxica possível é entre o elitismo econômico-social e o autoritarismo político para varrer do mapa a democracia. Olha, eu vou pedir permissão, não vou poder continuar. Estou recebendo aqui umas cobranças, uns chamados, eu já estou atrasado em outros compromissos. Mas que honra, que prazer dialogar agora mais de perto com o professor José Carlos Francisco. E ouvir sempre as intervenções brilhantes do professor Nino Toldo. Professor Aires Brito, volto a repetir, nós é que agradecemos. Eu sei que o senhor é uma pessoa bastante requisitada e para nós foi uma alegria muito grande tê-lo nesta manhã para compartilhar essas ideias. Volto também a repetir de forma tão leve, tratando um tema da máxima importância. E quero agradecer ao José Carlos pela intervenção, que realmente foi uma pergunta bastante provocativa no bom sentido, de que trazer para que a nós a necessidade de pensar. E dito isso, ministro, eu sei da sua agenda, eu quero, enfim, agradecer uma vez mais, em nome do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Escola de Magistrados, da Justiça Federal da Terceira Região, a sua gentileza, a sua disponibilidade, e ficar aqui o convite para aprofundarmos isso, essa análise da Constituição
à luz do seu princípio maior, fundante, princípio de todos os princípios, a democracia. E esperando recebê-lo aqui em São Paulo, presencialmente, para que a gente possa matar a saudade daquele tempo que tivemos o convívio em Brasília, quando eu, na presidência da AJUF, ali como parte importante ali da luta aliás, devo dizer, está no Estatuto da AJUF a luta pelo Estado Democrático de Direito, democracia, e o aperfeiçoamento das suas instituições. Então, eu agradeço muito, ministro, agradeço a todas as pessoas que estão aqui assistindo. Nós tivemos mais de 140 pessoas online, o que é um número bastante significativo, professor Aires Brito, e o que nos deixa muito orgulhosos. E quero pedir àqueles que nos assistem que deem o seu feedback na avaliação qualitativa que foi colocada no chat, e convidar a todas e a todos para amanhã continuarmos este evento, já à luz dessa análise fundamental que foi feita hoje. E amanhã o tema, ministro Aires Brito, professor Aires Brito, é liberdade de expressão. Há limites ao seu exercício? É um direito absoluto, mas quais são os limites? Aí vamos entrar em aspectos mais específicos com o professor Oscar Vilhena Vieira, a professora Izzy e o professor Roger Stilfman Leal, sob a coordenação do José Carlos Francisco. Então, muitíssimo obrigado a todas e a todos que assistiram, e José Carlos Francisco, o pessoal da EMAG, que nos deu auxílio aí para o evento, e professor Aires Brito, muito obrigado, e seja sempre bem-vindo aqui na escola, aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que considere também a sua casa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.